Oi, turma! Vamos começar mais uma aula de histologia. Agora a gente entra no bloco 2 da nossa disciplina, que é o bloco de AV2, começando aí com a aula de tecido muscular. Lembrando que esses slides estão disponíveis lá no portal do aluno. E esse slide é da aula 7. Bom, como todos os tecidos que a gente estudou, a gente tem que pensar primeiramente qual é a função do tecido muscular. O tecido muscular está no nosso corpo para ajudar a gente a se movimentar. Cuidado, que indiretamente o tecido muscular ele gera calor no nosso corpo por causa do movimento, mas é uma função indireta. Ninguém tem tecido muscular primariamente para produzir calor. A gente aproveita esse bônus do movimento, que é a liberação de calor, para nos aquecer, por exemplo. Por isso que quando está muito frio, a gente começa a tremer involuntariamente, que é para, com esse movimento, gerar calor para o nosso corpo. Então, lembre, a função do tecido muscular é auxiliar o nosso movimento, né? Ele vai fazer parte lá do sistema locomotor humano. E, indiretamente, a gente tem de bônus a produção de calor que a gente pode utilizar quando necessário. Ou, num dia quente, quando não for, a gente vai liberar esse calor, transpirar e etc. Quais são as características histológicas do tecido muscular? Lembra lá, sempre que a gente fala de característica histológica, o que a gente tem que pensar daquele tecido? Como é que as células estão organizadas? Qual é a disposição delas? Quem são essas células? Como é que está a matriz? Tem nervos, tem vasos? Como é que isso está? No tecido muscular, a gente vai ver que ele é vascularizado, inervado, ou seja, tem nervos. A matriz extracelular ela é moderada e as células, diferente dos outros tecidos que a gente tem estudado até agora, são células bem alongadas, que é o que a gente está vendo aqui na imagem. Então, isso aqui, ó, é um pedaço da célula muscular. Olha só como ela é bem longa se comparado com os outros tecidos que a gente está estudando. Bom, outra coisa importante é que a célula do tecido muscular ela vai poder ser chamada por um outro nome, que é fibra muscular. E cuidado, porque fibra aqui não quer dizer proteína, e sim célula muscular. Até agora, por a gente estar estudando tecido conjuntivo, sempre que a gente falava de fibra, a gente pensava em proteínas que estavam no citoplasma, na matriz do tecido conjuntivo. E aqui não mais. Sempre que eu falar de fibra muscular, eu estou falando de uma célula muscular, de uma célula que faz parte ali do tecido muscular. Então, a gente já sabe que essas fibras musculares, elas vão ser longas. Além disso, a fibra muscular ela tem algumas características importantes e diferentes das demais células do nosso corpo. Por exemplo, no citoplasma da fibra muscular, nós encontramos proteínas chamadas miofibrilas. Lembra lá que a gente tem a célula com membrana plasmática, citoplasma e o núcleozinho? Então, no citoplasma dessa célula, imagina aqui, ó, isso aqui é a membrana, citoplasma e o núcleo estaria mais ou menos aqui, a imagem não está mostrando, mas aqui do lado a gente consegue ver, ó. Membrana, a gente imagina que esteja aqui, citoplasma, isso listrado, e núcleo. Então, no citoplasma da célula muscular, da fibra muscular, nós encontramos várias proteínas que nesse desenho estão sendo ilustradas por esses tubinhos. Essas proteínas são chamadas de miofibrilas, são proteínas, então, longas que estão lá no citoplasma da célula. As miofibrilas são formadas por duas moléculas que vocês já devem ter ouvido falar, que é a actina
e a miosina. A miofibrila, ela vai ter de importante e especial é que ela é uma proteína que ela é capaz de se contrair. Então, lembre, a célula muscular ela vai ter no seu citoplasma proteínas formadas por actina e miosina, que são chamadas de miofibrilas. As miofibrilas são capazes de se contrair. Além disso, a célula muscular ou a fibra muscular, ela também vai ter estruturas chamadas túbulos T. O que são os túbulos T? São invaginações de membrana. Então, o que a gente está vendo aqui nessa imagem? Em amarelo, a membrana de uma célula muscular. Essa parte toda aqui seria o citoplasma e o núcleo não está mostrando. Então, a gente observa que a membrana ela não é reta. A membrana ela invagina para dentro do citoplasma, formando esses tubos que a gente chama. Esses tubos são chamados de tubo T, porque parece um Tzinho. Qual é a importância, a função do túbulo T para uma célula muscular? Permitir que a contração dessa célula seja uniforme, tá? A gente sabe que o tecido muscular ele é capaz de gerar em nós movimento porque as suas células vão se contrair e relaxar. E para que essa célula consiga contrair de maneira uniforme, a gente viu que a célula muscular ela é uma célula longa. Para que ela consiga se contrair toda por igual e não primeiro essa parte, depois essa e fica uma contração da célula toda troncha, a gente tem esses túbulos T auxiliando, fazendo com que essa célula se contraia como um todo, né? De uma vez só praticamente. Além disso, a fibra muscular, ou a célula muscular, ela também vai ter no seu citoplasma uma estrutura, uma organela chamada retículo sarcoplasmático. Aqui na imagem a gente vai ter núcleo, membrana, citoplasma. Dentro do citoplasma da célula muscular a gente tem as miofibrilas, que são esses tubinhos, que são desenhados aqui como tubinhos, mas são proteínas formadas por actina e miosina são capazes de se contrair. A gente tem os túbulos T, que é isso amarelinho, e em azul, vários retículos sarcoplasmáticos. Qual é a função do retículo sarcoplasmático dentro da célula muscular? Regular a concentração de cálcio no citoplasma da célula, tá? Cuidado, porque aqui vocês confundem. Como a gente tem falado muito até agora em tecido conjuntivo, em matriz, vocês acham que o controle de cálcio está sendo feito na matriz, que é aqui fora. Não é. O controle de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, ele vai ser feito dentro do citoplasma da célula. Agora, nessas aulas, tanto de tecido muscular quanto de tecido nervoso, a gente deixa a matriz um pouquinho de lado para olhar mais a célula, tá? Então, esse retículo sarcoplasmático, o que ele vai fazer? Quando a célula precisa, ele joga cálcio no citoplasma. Quando a célula não precisa, ele recolhe esse cálcio do citoplasma. A gente vai ver no final da aula que para uma célula muscular se contrair, o cálcio ele precisa estar aqui disponível no citoplasma. Então, toda vez que essa célula for se contrair, o que o retículo sarcoplasmático vai fazer? Jogar cálcio no citoplasma da célula. Quando essa célula não precisa mais se contrair, ele recolhe esse cálcio da célula, fazendo então assim a regulação do fluxo de cálcio no citoplasma da célula muscular. Então, essa primeira parte da aula, vocês precisam entender qual é a função do tecido muscular, quais são as características histológicas e essas características
importantes que a célula muscular vai ter: túbulos T, retículo sarcoplasmático e o nome diferenciado que ela leva, a presença das miofibrilas, tá bom? Agora, na segunda parte, a gente vai ver que no nosso corpo a gente não tem um único tipo de tecido muscular. Nós encontramos 3 tipos de tecido muscular. Tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Agora a gente vai aprender de maneira sucinta a diferença entre esses 3 tipos de tecido muscular, que vão ser basicamente para todos eles. O que a gente vai ver? Como é a célula, qual é o tipo de contração e a localização. Então, para cada um desses 3 tipos de tecido muscular, a gente vai ver como é a célula, como é a contração e onde ele está localizado no nosso corpo. Então, o primeiro tipo de tecido é o tecido muscular estriado esquelético. O nome dele, gente, é estriado esquelético, porque às vezes vocês esquecem do estriado, chama só de tecido muscular esquelético. Vocês podem até falar, mas na hora de escrever numa avaliação, na hora de uma apresentação algo mais formal, tem que estar o nome todo, para vocês lembrarem. Esse estriado traz uma informação, que é tecido muscular estriado esquelético. As células vão ser longas e cilíndricas, igual a gente está vendo aqui no desenho e na microscopia. A célula, ela é multinucleada, então a gente tem aqui, ó, uma célula. Você vê que uma célula tem pelo menos, 2 núcleos, aqui 3 núcleos, isso é só um pedacinho da célula. Então, a célula vai ter vários núcleos e esses núcleos vão ser periféricos, eles não vão estar no centro da célula, e sim na extremidade, na bordinha da célula. Além disso, a gente observa no citoplasma da célula essas linhas que nós chamamos de estriações transversais. Cuidado, as estriações transversais, elas não estão na membrana. O que eu estou olhando aqui não é a membrana da célula, e sim o citoplasma dessa célula. A membrana tem que imaginar que está aqui, ó. Isso aqui é citoplasma e aqui núcleo. Então, célula de tecido muscular estriado esquelético é cilíndrica, multinucleada e com estriações transversais. Por isso que ele é um tecido estriado, porque ele tem essas linhas transversais no citoplasma. Aqui a gente é só para ilustrar num corte longitudinal, aqui, e aqui num corte transversal, a presença, ó, dos núcleos, que são esses pontinhos roxos, a gente consegue visualizar que ele está na periferia, da célula. Deixa eu só colocar aqui que saiu. Ok? Aqui já num corte longitudinal, também vendo que os núcleos estão na periferia. Como é a contração do tecido muscular estriado esquelético? Rápida e voluntária. Voluntária porque é a gente que comanda. As minhas células que compõem a minha musculatura estriada esquelética, elas sempre vão se contrair e relaxar por um comando meu. Isso eu faço conscientemente, tá? Onde que eu tenho esse tecido muscular estriado esquelético? É todo o tecido muscular que está próximo aos ossos. Então, ligados por tendões. Cuidado, porque aqui, gente, vocês costumam confundir o meio de campo. Vocês falam que o tecido muscular estriado esquelético é aquele que está nos tendões. E não é. Tendão é uma estrutura formada lá por cartilagem, tecido conjuntivo, não é isso. O tecido muscular estriado esquelético,
ele recebe esse nome esquelético porque ele é o tecido muscular que fica próximo aos ossos. E para complementar essa informação, a gente sabe que ele vai estar ligado em determinados pontos a esses ossos por estruturas chamadas tendões, que não são tecido muscular, tá? Então, cuidado aí para não confundir um meio de campo. Por que tá a foto aqui da carne? Porque a carne que a gente come, né, do animal, ela também é um tecido muscular estriado esquelético do animal. Regeneração. O tecido muscular estriado esquelético, ele tem uma pequena regeneração, tá? Normalmente, quando a gente faz uma atividade física mais exacerbada, por exemplo, eu não tinha o hábito de correr e fui correr. No dia seguinte, eu vou ver que eu tô com aquela região, né, das pernas dolorida, um pouco desconfortável. Por quê? Provavelmente, enquanto eu fiz essa atividade física mais puxada, que eu não estava acostumada, as minhas células foram lesionadas e estão se regenerando. Depois de um tempo, aquilo passa. Então, o tecido muscular estriado esquelético, ele se regenera, mas ele se regenera com limitações, tá? É esse tipo de regeneração das atividades que a gente vai fazer no dia a dia, que vão romper células e elas vão se regenerar. Nada de muito miraculoso. Dependendo da lesão, ele não se regenera, a gente precisa de uma intervenção cirúrgica. Então, lembre, tecido muscular estriado esquelético com células longas, núcleos periféricos e estriações transversais. Se regenera pouco, né? É uma regeneração pequena, limitada, está localizada próxima aos nossos ossos. E se contrai de maneira voluntária, tá? Pensa aí que toda a sua musculatura de braço, de perna, você contrai consciente. Tecido muscular estriado cardíaco. Aqui as células também vão ser alongadas, porém, olha a imagem. Isso, ó, é uma célula de tecido muscular estriado cardíaco. A gente observa que ela se ramifica. Então, a diferença entre uma célula de tecido muscular estriado cardíaco e o estriado esquelético é que essa, além de ser longa, ela é ramificada. O núcleo, ele não vai ser periférico, ele é um núcleo central. E a célula pode ter de 1 a 2 núcleos. Se o tecido muscular cardíaco ele é estriado, o que eu vou ver no citoplasma da célula? Essas linhas que nós chamamos de estriações transversais. Além disso, o tecido muscular estriado cardíaco ele vai ter ali para conectar uma célula a outra discos intercalares, que nada mais vão ser do que proteínas que vão unir células vizinhas. Aqui, gente, ó, unem as fibras, lembrando que fibra muscular é célula muscular. Então, observe que na imagem tem tipo uma linha vermelha mais escura. Isso seriam os discos intercalares, proteínas que vão estar ali unindo uma célula à outra, dando mais coesão, união a essas células. Por quê? A gente sabe que musculatura estriada cardíaca, ela vai ter uma contração muito rápida, ela trabalha uma célula que vai estar com muito movimento. Então, para essas células estarem bem conectadas, a gente tem aí o disco intercalar para unir melhor elas. Aproveitando esse slide, a gente vai ver então que onde eu tenho musculatura estriada cardíaca, o cardíaco aqui não está de enfeite, porque ele está aqui para indicar que o único local do nosso corpo onde encontra esse tipo de músculo é na parede do coração, que é o miocárdio. Coração, ele vai ter uma contração, uma movimentação que é involuntária. Já dizia o poeta, né? Coração a gente não manda e nem na parte fisiológica a gente manda. Coração, ele vai se movimentar
independente da nossa vontade. Graças a Deus por isso. Imagina se a gente tivesse controlar a contração do coração, né? A gente já tinha caído duro aí pelo meio da rua porque esqueceu de contrair o coração. Então, é uma contração rápida e involuntária. O movimento do coração não depende do meu comando. Ele é controlado por uma parte do meu cérebro independente da minha vontade. Já a musculatura esquelética, não. Eu é que controlo os movimentos. A menos que a pessoa esteja tendo um espasmo ou algum movimento involuntário. Mas, normalmente, musculatura estriada esquelética, eu que vou estar controlando. Essas imagens, gente, são só para mostrar, ó, núcleo central na célula de musculatura estriada cardíaca. Aqui, ó, ramificação da célula, então isso aqui é uma célula. Ela vem aqui nesse trecho que tá com a setinha e se ramifica. Células longas. E aqui, embora a gente não consiga ver muito bem, ó, discos intercalares, essa linha fininha que tá aparecendo aqui. E as estriações que a gente não tá vendo muito bem por causa do corte, da microscopia, mas a gente sabe que tem. Regeneração. Regeneração de tecido muscular estriado cardíaco é nula. Ele não se regenera. E a gente sabe, mesmo que não tão com a base teórica tão boa, a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente sabe que a parede do coração, ela não se regenera. Esse é o problema das lesões que afetam a musculatura do coração. Exemplo, um infarto. Se eu tenho infarto e a morte desse tecido muscular, o que vai nascer ali é um outro tipo de tecido, como a gente está vendo aqui, que é tecido, ó, conjuntivo. O tecido muscular que eu tinha anteriormente ali morreu, ele não vai nascer de novo, porque tecido estriado cardíaco não se regenera. E isso é um problema. Porque qual é o tecido que é capaz de gerar movimento? É o conjuntivo? Não. Então, quando eu tenho morte de tecido muscular cardíaco e um outro tecido substitui, ele vai conseguir se contrair? Não. E aí a gente perde parte da função daquele órgão, tá? Tecido muscular liso. Primeira coisa que eu chamo a atenção que é o único tipo de tecido muscular que não vai ter a palavrinha estriado. Porque a característica do tecido muscular liso é que ele é liso porque ele não tem essas estrias transversais no citoplasma. A célula do tecido muscular liso, ela é uma célula que ela é achatada nas extremidades. É o que a gente chama de célula fusiforme. Então, ela vem gordinha no centro, achata, ó, na extremidade. Isso é o formato fusiforme. E ela vai ter um único núcleo central. Onde eu tenho tecido muscular liso? Nos meus órgãos viscerais, como os que fazem parte do tubo digestório, na parede que forma os vasos sanguíneos e no útero, tá? Então, são exemplos aí de locais. E, gente, é muito importante, eu falo isso muito para vocês, porque torna realmente o nosso conhecimento mais fácil. Vocês precisam, muitas das vezes, não é decorar o assunto, é só entender, se localizar no corpo de vocês. Quando eu penso no movimento do meu coração, eu preciso gravar que a contração é involuntária? Não, eu sei que o coração bate independente do meu comando. Quando eu penso no movimento que eu exerço com o meu braço, e eu sei que eu tenho musculatura estriada esquelética ali trabalhando, é um movimento que eu controlo. Vamos pensar, por exemplo, sistema digestório. A gente bebe um pouco d'água. Até eu engolir, e façam isso aí na casa de vocês, você engole. Até você engolir, você
controlou o movimento. Depois que a água cai, por assim dizer, né, entre aspas, no tubo digestório ou alimento, você já não controla mais. Ele vai se deslocar através desse tubo digestório por movimentos que são involuntários desses órgãos. Para as mulheres aí que tem, né, o nosso útero, a gente não controla a contração. A gente sabe que todo mês a mulher que não faz uso de anticoncepcionais, que tem um ciclo reprodutivo normal, ela vai ficar menstruada. E muitas mulheres, ao menstruar, têm as cólicas, que são contrações do útero. Essa contração não depende da gente, senão a gente falava, contrai, rapidinho, acabou, passou. Liberou o sangue todo, acabou. E não, às vezes fica ali dias, porque é uma contração que não depende da gente. Então lembrem, contração de tecido muscular, você não precisa decorar, você precisa entender onde aquele tecido está no seu corpo, e aí você, pelo dia a dia, você já consegue associar. Então aqui tecido muscular liso, contração involuntária e lenta. Imagina se a contração de tecido muscular liso fosse rápida. Como é que o alimento ia passar pelo nosso tubo digestório? Diarreia full time, né? Pá! Passou rapidérrimo. Então, não, é uma contração lenta e involuntária. Regeneração, muito boa, tá? Sempre que vocês pensarem em regeneração dos 3 tipos de tecido muscular, eu não quero que vocês saibam explicar como essa regeneração acontece. Eu sei até que eu coloco no slide um boxezinho explicando melhor como ocorre essa regeneração, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é só essa parte principal. Se regenera, não se regenera pouco, tá? Só para ter uma noção. Então, tecido muscular liso, ele se regenera muito bem. Tecido muscular estriado esquelético se regenera mais pouco, com limitações. E tecido muscular cardíaco não se regenera, tá? É só isso. Bom, agora já finalizando a nossa aula, a gente vai entender um pouco melhor como a contração, ou seja, como o movimento da célula muscular acontece. E para isso a gente vai estudar a célula que está presente no músculo estriado esquelético. Não é o foco da nossa aula, mas só para vocês entenderem, cada tipo de tecido muscular vai ter uma contração com características mais próprias. E aí, nesse momento, a gente vai estudar só o do esquelético. Então, a primeira parte da aula a gente viu característica, função, como é a célula. Segunda parte, a gente aprendeu a classificar os tipos de tecido de acordo com a contração, localização, característica da célula e regeneração. E agora a gente vai ver como ocorre a contração, o movimento da célula muscular estriada esquelética. Então, tudo que eu vou falar aqui é mais específico para músculo estriado esquelético, embora dos outros tipos de musculatura seja parecida, mas tem algumas diferenças. Então, vamos lá lembrar que a célula muscular estriada esquelética, ela vai ter estriações transversais, que são essas linhas que a gente vê no citoplasma da célula muscular. Por que eu estou enxergando essas linhas, essas estriações transversais? Isso ocorre pela organização, ou seja, pela posição que a actina e miosina vão estar para formar as miofibrilas. Vamos ver melhor isso no próximo slide. A gente já aprendeu que célula muscular, ela vai ter no seu citoplasma várias proteínas longas chamadas miofibrilas. E que essas miofibrilas vão ser formadas por 2 moléculas, actina e miosina. A actina e miosina que forma
a miofibrila do tecido muscular estriado esquelético, elas têm um padrão de organização muito específico, que é o que a gente chama de sarcômero. Que padrão é esse? Elas sempre vão estar posicionadas para formar uma molécula de miofibrila da seguinte maneira: actina por cima, miosina, actina, actina, miosina. Então, eu sempre tenho uma camada de actina, uma camada de miosina, uma camada de actina, uma camada de miosina. Além disso, a gente observa que eu tenho regiões em que eu tenho só actina, actina e miosina, e regiões em que eu tenho só miosina. Então, essa organização de actina e miosina é que a gente chama de sarcômero. Então, eu vou ter regiões, a actina e miosina vão se posicionar de maneira que eu tenha regiões em que eu tenha só actina, regiões em que eu tenha actina e miosina, e regiões em que eu tenha só miosina. Por conta desse padrão é que eu tenho essas estriações transversais. Vamos olhar aqui a imagem para entender. O que essa imagem está mostrando? Eu tenho uma musculatura estriada esquelética, que é do braço. Quando eu vou dando zoom nessa musculatura, eu vou ver que eu tenho aqui, ó, o músculo estriado esquelético, que vai ser formado por grupos de células ou de fibras musculares, e que cada fibra muscular, cada célula muscular vai ter no seu interior várias miofibrilas. E essa miofibrila ela é formada por actina e miosina. Lembra que a actina e miosina elas não estão posicionadas de qualquer jeito para formar a miofibrila? Elas têm um padrão específico, que é o padrão de sarcômero. Então, ela tem a região onde eu tenho só actina, região onde eu tenho actina e miosina, região onde eu tenho novamente só actina. Isso é o sarcômero. Uma miofibrila é formada por vários sarcômeros, né? Por várias moléculas de actina e miosina. E aí eu vou vendo, então, ó, onde eu tenho só actina, região mais clara. Onde eu tenho actina e miosina, região escura. Isso vai fazendo com que eu tenha essas listras, ó, no meu citoplasma da célula muscular. Então, eu tenho aqui, ó, a fibra muscular, eu tenho o citoplasma dela formado por várias miofibrilas. E por que eu tenho essa listra clara e escura? Por causa das moléculas de actina e miosina que vão estar formando essas várias miofibrilas. Região clara, actina, região escura, actina e miosina, tá? Por que a gente está estudando isso? Como que essa miofibrila é formada, esse padrão de sarcômero? Porque a célula muscular ela é capaz de se contrair e é devido a essa contração que o nosso músculo se movimenta e a gente consegue se movimentar. E para uma célula muscular se movimentar, se contrair, a gente precisa que a actina deslize sobre miosina. Aí a gente tem uma diminuição do sarcômero e com isso diminuição dessa molécula de miofibrila e, consequentemente, a contração da célula muscular. Então, a gente tem que imaginar aqui, meninos, como se fosse a mão de vocês, tá? E cada barrinha dessa fosse os dedos. Quando a actina e miosina, elas deslizam uma pela outra,
a miofibrila encurta de tamanho, todas as miofibrilas encurtando ao mesmo tempo, a célula contrai, musculatura contrai. Quando essas miofibrilas voltam ao tamanho normal, a célula relaxa, musculatura relaxa. Para que essa contração aconteça, a gente precisa de um estímulo, que vai vir através de um nervo, né? Que vai trazer um impulso nervoso. Então, chega o impulso na célula muscular. Esse impulso, ele vai chegar na membrana, passar pelos túbulos T e alcançar o retículo sarcoplasmático. Quando ele chega no retículo sarcoplasmático, esse impulso nervoso é como se ele levasse a informação de que esse retículo sarcoplasmático, por exemplo, tem que liberar cálcio. Aí o retículo sarcoplasmático joga cálcio no citoplasma da célula. Quando o cálcio está presente no citoplasma da célula, ele permite que aqui a gente tem em roxo a miosina, essas bolinhas vermelhas, a actina. Quando eu tenho cálcio no citoplasma da célula, miosina se liga com a actina, ó, a ligação entre eles, e aí ela consegue deslizar sobre a actina, e aí o sarcômero, a miofibrila vão diminuir de tamanho e a célula vai se contrair. Quando eu não tenho cálcio no citoplasma da célula, porque o retículo sarcoplasmático retirou esse cálcio, essa ligação ela fica impedida e aí a célula relaxa. Então, se a gente tivesse que resumir como a contração da fibra muscular esquelética acontece, a gente pode dizer que para que ela aconteça, a gente vai precisar de um impulso nervoso chegando na célula. Esse impulso vai se propagar pela membrana, túbulos T e alcançar o retículo sarcoplasmático. Ali ele vai fazer com que esse retículo sarcoplasmático libere cálcio para o citoplasma da célula, que vai permitir que a actina se ligue com miosina e assim elas possam deslizar uma sobre a outra, contraindo essa miofibrila e, consequentemente, a célula. Nesse movimento, a gente tem gasto de ATP, por isso que se exercitar, se movimentar, gasta energia. Quando a gente não precisa mais desse movimento, quando a célula e a musculatura precisam relaxar, retículo sarcoplasmático tira esse cálcio do citoplasma, actina e miosina se desligam e a célula e a miofibrila relaxa, volta ao seu tamanho normal e a célula relaxa. Bom, gente, por hoje era isso, tá? Eu sei que contração de fibra esquelética é mais complexo. O intuito aqui em histologia é que vocês entendam melhor o papel do túbulo T, do retículo sarcoplasmático, a presença do cálcio e da ATP. Eu não tenho contração se eu não tiver presença de cálcio e energia. E que vocês entendam melhor, então, por que a célula de musculatura estriada esquelética tem esse padrão de estrias. Mais detalhadamente essa contração, como ela ocorre, vocês vão ter na disciplina de fisiologia, então não precisa ficar desesperado com relação a isso. Escutem o vídeo ou o áudio. Se tiver alguma dúvida, é só me enviar uma mensagem ou abrir lá uma pergunta no fórum através da plataforma.